Uhum. A minha história de conversão era um pouco confusa, eu vou explicar por quê. Começou com uma mulher, na verdade, que é a minha esposa. Eu gostava dela, namorava ela, e a mãe dela ia pra igreja. E a igreja dela é a igreja penteca, né? Igreja pentecostal. Aí, você tá vendo? Jesus usou o mesmo golpe comigo, mano. Então, vamos lá. Talvez aí bata algumas informações. E tinha uma condição pra mim namorar a filha dela, ir pra igreja. Então eu comecei a ir pra igreja. Inclusive, foi Você tinha quantos interessante, anos? eu tinha uns 16 anos de idade. Inclusive, eu fui o primeiro namorado dela. O interessante é quando eu cheguei na igreja pentecostal, minha mãe é convertida e tudo mais há muito tempo. Inclusive, a minha infância eu frequentei a igreja adventista e igreja católica, porque meus tios eram adventistas e os meus outros tios eram católicos. Então, um tempo eu ficava na casa do meu tio, outro dia eu ficava na casa da minha tia. Então, era essa confusão. Ah, mas, quando eu tive ali 16 anos de idade, eu fui nessa igreja pentecostal não por causa de Cristo. Eu fui por causa da minha namorada. Porque eu queria estar com ela, independentemente do lugar em que ela está. Aí eu fui. E eu fui de boné, olha só, de boné numa igreja pentecostal e de shorts. Só não fui de chinelo porque eu achei que tava na praia, mas eu fui de sapato pelo menos. Aí na hora que eu fui cumprimentar a irmã, eu fui dar beijinho no rosto dela. Ela falou, opa, não pode, aqui é igreja. Aí eu já falei, nossa, que estranho. Eu nunca passei por isso. E eu passei uma vergonha, porque em igreja pentecostal você não pode beijar no rosto da mulher. Na verdade, isso não é típico em igreja nenhuma, Eu não né? sabia disso. Igreja pentecostal, não pode. Inclusive, Lizzy, tem igrejas pentecostais que dividem, né, o culto. De um lado tem os homens, do outro lado tem as mulheres. Com véu, alguma coisa assim. Eu não sabia que isso era pentecostal, é isso? Sim, inclusive a CCB é uma igreja pentecostal e tem essa divisão também. E ainda usam véu. E ele tá abordando um pentecostalismo clássico também, porque hoje também já ficou bem vulgarizado o que que é É, pentecostalismo. Existem é, uma série de tem, ramificações, ele tá sim, falando de algo específico. isso. Aí eu fui nessa igreja pentecostal, tudo mais. Olha, outra coisa, a minha namorada, ela não era 100% convertida. Ela só ia. E então a gente começou aquele processo ali, e olha só, eu quero deixar algo bem claro aqui. Eu louvo a Deus pela vida dos pentecostais. Eu Amém. louvo a Deus. Eu louvo a Amém. Deus por isso, tá? Porque apesar de muitas divergências teológicas, tem aquele fervor, tem aquela coisa de, olha, você precisa ficar aqui, você precisa tal, tal. E esse medo, por incrível que pareça, me aproximou de Cristo. Ai, eu vou falar uma coisa que eu adoro isso, sabe? Da igreja pentecostal. O quê? Esse Esse fervor, fervor? Ah, essa sim, coisa, sim. assim. Eu sou uma pessoa. Às vezes a gente fala sobre emoção, né? Ai, não é? Você não pode ser emocional. Mas tem o trabalhar de Deus Não, aí. sim, sim. É muito importante. E essa ideia do fervor espiritual e essa ideia de falar sobre. Porque tem muita ênfase nas ideias salvíficas, céu e inferno. Olha, para onde você vai? E a igreja pentecostal, normalmente a clássica, tem essa ênfase. Então começaram a pregar sobre isso, sobre isso, sobre isso, pá, 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 pá. Aí a irmã diz o seguinte: olha, você precisa passar agora por um regime interno. O regime interno é um documento que eles têm que falam sobre as doutrinas. Você precisa passar pelas doutrinas, obedecê-las e depois você tem que se batizar. Ok. Passei pela igreja pentecostal, me batizei. A minha namorada também batizou na época, que hoje é minha esposa. Ok. Nos batizamos. Depois disso, aí começou o BO. Porque eu comecei a ouvir um tal de Paulo Júnior na internet. É o Paulo Júnior. Sim, e isso foi em meados de 2016 a 2018. E eu comecei a ouvir as pregações na igreja pentecostal que eu estava e eu comecei a falar o seguinte: opa, peraí, não tá no texto. Eu já era reformado e não sabia. Opa, não tá no texto. Aí- Bereano. Bereana, aí eu Mas e tava. por que que você viu que não estava no texto? Porque você acompanhava, realmente levava a Bíblia e Sim, acompanhava a sim. Bíblia. Porque tem muita gente que não leva, né? Só escuta o que o pastor fala. Sim, tem gente que leva apenas como um clichê. Tem que levar a Bíblia porque faz parte de um momento litúrgico. Mas Uhum. eu levava um papel escrevendo o que o pastor estava falando, tudo mais, né? Só que tive um problema depois, porque uma certa irmã da igreja falou que eu estava marcando as coisas ali para tentar acusar o pastor, e não era isso. Eu estava apenas marcando as coisas que ele estava pregando para mim ver se batia, né? Como um bom bereano. Depois de alguns meses na igreja pentecostal, na verdade eu fiquei quase 4 anos ali, depois eu fiquei meio incomodado com as pregações e eu peguei o papel, marquei uma reunião, conversei com os dois e falei o seguinte: olha, vocês não estão pregando a Bíblia da forma correta. Opa. O cara chegou agora, sentou agora na janelinha e tá falando pro pastor que ele não prega da forma E correta. a sua namorada? Sua Não, namorada já. ela tava comigo. Ah, ela tava Tava, com você, que tava, bom. opa. Ela falou: não, vamos lá, tal, vamos tomar coragem, porque assim, no pentecostalismo clássico, você tem que ter muita coragem para falar com o pastor sobre uma doutrina, porque é uma coisa ou outra. Ou você vai ser abraçado
e o pastor vai ser exortado, ou você vai ser excomungado. E o que aconteceu conosco foi a última opção. Então a gente falou o seguinte: olha, essa música que vocês estão cantando aqui não é de adoração. Por exemplo, tava cantando lá Sabor de Mel. Quem te viu passar Sabor na de prova Mel. e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Eu falei, opa, isso aqui não é teologia bíblica. Isso aqui, na verdade, parece uma intriga entre uma irmã da esquerda e uma irmã da direita. Uma irmã que tá aqui na vizinha brigando sobre quem vai receber a vitória. Aí eu fui contestar essas ideias de músicas e também de pregação. Não gostaram, e eu fiz algumas perguntas meio espirituais. Eu falei, por que que vocês ficam pulando e caindo no chão? Olha só a resposta do pastor. Para que as pessoas vejam que nós somos cheios do Espírito Santo. Essa resposta para mim foi, ó, a gota d'água. Dali em diante a gente saiu do movimento pentecostal. E então, ficamos 1 ano e meio desigrejados. Você já era casado? Sim, Ah, já era éramos casados já. Senão sua sogra ia dizer, Não, ela ia ficar louca. separa desse menino. Não, e foi assim, né, na família, todo mundo pentecostal, foi um baque, foi um baque. E Lise, era tão legalista a igreja, que o pastor media, pra você ter uma ideia, a saia das irmãs com o palmo. Porque assim, tinha uma regra. Você não poderia usar saia acima do joelho. Não pode. Tem que ser abaixo do joelho. Ele falou, eu vou começar a medir agora com um palmo pra ver quem é que tá usando roupa certinha ou não. Isso daí é legalismo. É legalismo. O que seria o legalismo? Legalismo é quando você, por exemplo, insiste em uma doutrina que usurpa, por exemplo, o perfil da pessoa. É como os fariseus, que eles falavam muitas coisas, só que eles não praticavam. Então, o legalismo é você colocar uma doutrina muito pesada que você não consegue nem carregar. Ou até mesmo uma falsa santidade. Então, é tipo assim, se você usar saia, você tá no céu. Usou calça, tá no inferno. Isso é legalismo. Se raspar o pelo do sovaco, vai pro inferno. E por aí vai. Isso daí é legalismo, tá? É tudo aquilo que extrapola a doutrina bíblica. Isso é legalismo. Então, quando a minha esposa também começou a se deparar com isso, opa, ela falou, tem alguma coisa errada. E então a gente desvinculou-se da igreja pentecostal que estávamos. E a gente, então, ficou 1 ano e meio, mais ou menos, desigrejado.